E o Banco Central acaba de anunciar um aumento na taxa Selic de meio ponto percentual para 14,75% ao ano. Esse valor é o maior valor desde 2006, ou seja, estamos falando aí de um período de quase 20 anos que a gente não viu uma taxa Selic tão alta como essa. Até mesmo na época do governo da Dilma, lá em 2014, quando teve uma crise econômica enorme, teve impeachment, etc. Mesmo naquela época, a taxa Selic não estava tão alta assim. Então, no vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o que é a taxa Selic. Eu vou explicar de uma forma bem simples, bem resumida para você entender. E depois vamos ver quais são os impactos dessa taxa Selic nesse patamar no Brasil, na economia brasileira e no seu bolso. Começando então pela primeira parte, vamos ver o que é a taxa Selic. Eu vou explicar de uma forma bem simples aqui, bem tranquila para você entender de uma vez por todas. O governo, uma das formas que ele usa para financiar as suas obras, a sua máquina estatal, é pegando dinheiro emprestado. Então, quando o governo pega esse dinheiro emprestado, ele fala: vou te devolver esse dinheiro depois de um certo prazo e vou te remunerar esse capital com uma taxa de juros. Vou te pagar uma taxa de juros que nada mais é que a taxa Selic. É tão simples quanto isso. Então, ou seja, a taxa Selic é a taxa que o governo promete pagar para os empréstimos que ele toma. Ok? E por que essa taxa é tão falada? Por que ela é tão importante? Porque ele é o principal mecanismo que o Banco Central usa para controlar a inflação. Então, assim, é como se fosse uma torneirinha. Então, quando o Banco Central abre a torneirinha, ou seja, quando ele abaixa a taxa de juros baixa faz com que a economia se estimule. Então, as pessoas começam a pegar empréstimos porque o juros está mais baixo, as empresas começam a pegar empréstimos para expandir a produção, para comprar matéria-prima, para construir uma fábrica nova, etc. Então isso gera um aumento na economia. Gerando aumento na economia, as pessoas começam a comprar mais, lei da oferta e da procura, os preços naturalmente tendem a subir. Como os preços sobem, isso é um efeito da inflação. Ou seja, com a inflação maior, o Banco Central tem que agir novamente. O que ele faz? Fecha essa torneirinha. Fechar essa torneirinha significa subir a taxa de juros, subir a taxa Selic. Então, subindo a taxa Selic, fica caro das pessoas pegarem empréstimo, fica caro das empresas pegarem empréstimos, e com isso a economia esfria. A economia esfriando, cai a demanda, os preços caem e a inflação cai. Ok? Esse é o mecanismo de controle da inflação pela taxa Selic. É o principal instrumento que o Banco Central do Brasil usa para controlar a inflação. E aí, já entrando na segunda parte desse vídeo, como que essa Selic nesse patamar de 14,75 influencia na nossa economia? Influencia porque ela está nesse valor tão alto porque o Banco Central está tentando controlar a inflação e não está conseguindo. Apesar da taxa de juros estar subindo, a inflação também está subindo. Ué, mas a gente acabou de ver que não é ao contrário, se um sobe o outro desce? Pois é, isso é verdade desde que o governo não gaste mais do que ele arrecada. O que está acontecendo no Brasil hoje? O governo está gastando muito mais dinheiro do que ele tem, do que ele arrecada. Com isso, ele acaba imprimindo dinheiro para bancar esse rombo. E aí, esse excesso de dinheiro no mercado gera inflação e o Banco Central tem que subir a taxa de juros para conter essa inflação. Só que isso não está sendo suficiente. Ele teria que subir muito mais a ponto de compensar essa injeção de dinheiro no mercado. E aí, se nada for feito, o que vai acontecer? Essa torneirinha ela vai quebrar. O governo não vai ter mais, o Banco Central não vai ter mais controle sobre a inflação através da taxa Selic. Esse é um cenário que a gente chama de dominância fiscal, onde a parte fiscal do governo, ou seja, as despesas do governo são muito maiores do que as receitas, ela chega num patamar tão alto, tão fora de controle, que o Banco Central não consegue mais controlar a inflação através desse meio. Foi o que aconteceu com a Dilma, lá em 2014, e por isso que a economia foi pro buraco naquela época e acabou acontecendo até o impeachment dela em 2014. E só para ilustrar aqui também, tem essa reportagem da Carta Capital que ele fala que o Brasil hoje ele tem a terceira maior taxa real de juros. O que é a taxa real de juros? É a taxa nominal, 14,75, descontado a inflação.
Então está falando que o Brasil agora está com uma taxa real de 8,65%. Está atrás somente da Turquia, que sempre, a gente sabe que desde sempre também tem uma economia toda bagunçada, né? Com 10,47%. E a Rússia que está em guerra, 9,17%. Atualmente o Brasil está até com uma taxa de juros real até acima da Argentina, que acabou de sair de uma inflação aí de quase 300% ao ano e está com a economia ainda em recuperação, em ajuste, e a Argentina já está bem melhor que a gente em termos de taxa de juros. Ok, e o nosso bolso, onde é que fica nisso? Como que isso influencia as nossas aplicações, nossos investimentos, o nosso dia a dia? Bom, a taxa Selic alta, como eu falei, ela é a taxa mãe da economia, todas as outras taxas de juros giram em torno dela. Então, a taxa de juros aumentando, aumenta algumas oportunidades em renda fixa, né? O próprio Tesouro Selic, Tesouro IPCA, todas essas aplicações de renda fixa tendem a ter uma performance bem melhor. Entretanto, aquilo que eu falei no outro vídeo lá, que eu vou deixar até o link na descrição, que é onde eu falo se o nosso dinheiro corre o risco no Brasil, né? Eu acho que existem oportunidades sim no Brasil. Acho que tá tudo, a bolsa está descontada. Essa taxa de juros aí é uma oportunidade para investir sim em renda fixa, desde que o cenário não mude a ponto do Brasil virar uma Venezuela. Eu falei naquele outro vídeo lá que eu vejo trabalhar com 3 cenários possíveis, sendo que um deles é esse governo que está aí, o Lula acha que ele vai ter consciência que não vai ganhar, e aí vai acabar ligando foda-se e falar, não, vamos quebrar tudo aqui, vamos virar uma ditadura mesmo e dane-se, e o Brasil segue o caminho da Venezuela. Se acontecer esse cenário, não adianta ter o melhor investimento do mundo, que não vai dar jeito. Assim como na Venezuela. Não adianta nada ter o dinheiro, o capital investido na Venezuela, sendo há 20 anos era um país super legal, super bom e uma economia próspera, quinto maior PIB per capita do mundo, e hoje tá o que tá. Então, mesmo o melhor investimento na Venezuela há 20 anos atrás, hoje virou pó. Então é isso, como eu falei, esse é um dos cenários possíveis, existem outros 2 cenários que eu não vou repetir aqui nesse vídeo, mas que aí sim vale a pena, vale continuar investido em Brasil. Então é isso, a gente não tem bola de cristal, não consigo saber para que caminho o Brasil vai seguir. Existem 2 caminhos aí que, como eu falei, que vale a pena continuar com o dinheiro do Brasil, mas um terceiro caminho aí é um caminho bem perigoso, que faz a gente refletir se realmente vale a pena deixar o dinheiro do Brasil ou não. Aí fica a critério de cada um. Acho que é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários, por favor, o que você achou desse vídeo. Isso ajuda bastante a gente ter esse feedback, saber se esse conteúdo está interessante ou não, se o formato está legal ou não. A gente está fazendo esses vídeos aí para vocês, então esse feedback é muito bem-vindo. Deixa o joinha aí também, que isso ajuda bastante. A gente ajuda bastante esse vídeo chegar para outras pessoas que também estão precisando aprender um pouco mais sobre economia. Obrigado pela audiência e até a próxima.